trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 412 – Magia de gravação. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Todo mundo sabia que praticar ki de batalha e magia ao mesmo tempo não produziria bons resultados, era uma perda de esforço. Mas Zhao-Hai não era muito diferente comparado a um guerreiro do 6º nível. De fato, a força que estava sendo exibida era superior à de um 6º nível. Se Zhao-Hai não usasse magia antes, Zhu Van poderia ter acreditado que ele fosse um guerreiro. Zhu Van também tomou nota da idade de Zhao-Hai. Para ele alcançar o 6º nível, esse jovem já era memorável. No entanto, Zhu Van eventualmente pensou que seu pensamento estava errado. Zhao-Hai estava brandindo sua espada e seus movimentos eram muito comuns. O subordinado de Zhu Van estava realmente ganhando a vantagem. Embora Zhu Van não fosse muito instruído quando se tratava de artes marciais, ele ainda podia ver que Zhao-Hai era apenas desse jeito porque ele era inexperiente, não porque ele era fraco. Zhu Van estava tão nervoso que ele não sabia o que dizer. Ele não era um idiota. Quando ele olhou para a situação de Zhao-Hai, ele estava muito claro que seu subordinado estava apenas sendo usado como um parceiro de treino. Mas Zhu Van não podia fazer nada sobre isso. Atualmente havia um grande número de mortos-vivos prestando atenção nele. Cada um dos mortos-vivos estava segurando uma espada, e era evidente que eles eram todos de alto nível. Eles estavam muito perto dele. Lançar magia neste ponto era inútil. De repente, o grupo de Zhao-Hai recuou, deixando Zhu Van junto com os seus especialistas. A expressão de Zhu Van mudou. Ele queria amarrar o grupo de Zhao-Hai, mas já era muito tarde. Neste ponto, o grupo de Zhu Van estava lentamente sendo cercado pelo grupo de mortos-vivos. Zhao-Hai tocou na sua espada com sua mão e olhou para Zhu Van friamente. Zhu Van, não pense que eu estou com medo de você. Sua força insignificante não é o bastante para eu ficar assustado. Eu somente escolhi parar em consideração ao rosto do irmão Smith. Eu espero que você entenda que esse Zhao-Hai não é seu cachorro da família Calci que você pode simplesmente comandar sempre que você quiser. Se você quiser cooperar comigo, então mostre alguma sinceridade. Eu vou estar confiscando esses navios, eu vou levá-los como compensação. Eu espero que você repasse a minha mensagem corretamente para a família. Eu espero que você não alcance a minha linha de fundo. Neste ponto, as únicas pessoas restantes foram os 8º níveis, Zhu Van, e o mordomo da família. Zhu Van não ousou fazer um movimento. Zhao-Hai olhou para Zhu Van e sorriu fracamente. Eu não vou matar você, o mesmo vale para aqueles 8º níveis, fique tranquilo. Mas eu vou pegar os navios, você conhece as regras, é o mesmo que a última vez. A expressão de Zhu Van ficou mais feia. Ele entendeu. No seu ataque anterior contra Zhao-Hai, eles ainda estavam próximo da linha costeira e foram ajudados pela marinha do Império Rosen. Navegando para a cidade Água Celestial daquele ponto levaria 3 dias. Mas desta vez, eles não estavam com a marinha do Império e estavam em águas internacionais. O porto mais próximo daqui levaria 7 dias de navegação. Para tal distância, seria muito problemático se eles ficassem perdidos. Zhao-Hai não se importou, ele apenas retirou os mortos-vivos dos navios e armazenou eles no espaço antes dele colocar Zhu Van em um bote salva-vidas. Quando Zhu Van olhou para os 8º níveis que ele trouxe, eles foram realmente aleijados por Zhao-Hai, mas ele não os matou. Depois, Zhao-Hai jogou todos eles no bote de Zhu Van. Vendo os métodos de Zhao-Hai, o rosto de Zhu Van ficou pior. Ele sabia que para um especialista do 8º nível perder seus meios de praticar ki de batalha e magia, significa um destino pior que a morte. Zhao-Hai realmente foi implacável. Depois de olhar para o navio partindo de Zhao-Hai, Zhu Van se tornou sombrio. Ele olhou para o rosto pálido e inconsciente dos 8º níveis e depois se virou para o seu mordomo e disse, jogue-os no mar, então informe a família que eles foram todos mortos por Zhao-Hai. Seu mordomo não pôde deixar de encarar após ouvir Zhu Van, então sua expressão mudou enquanto ele respondia, quinto jovem mestre, isso não é apropriado. É uma regra da família tomar conta de um 8º nível quando eles se machucam. Se o jovem mestre fizer isso, você estaria violando as leis da família. Zhu Van bufou friamente e disse, não fale sem sentido. Matá-los vai enfurecer a família. Trazê-los para casa desse jeito apenas deixará os anciãos com medo de Zhao-Hai.
Apenas depois de dizer isso, a voz de Zhao Hai foi subitamente ouvida. O quinto jovem mestre inesperadamente é cruel. Ha ha ha. Mas você parece esquecer que existe um feitiço mágico que pode gravar você. Eu já salvei o que você disse. Ha ha. Se você ousar abandonar essas pessoas, então não me culpe se essa gravação de repente cair nas mãos das pessoas da sua família. Quando Juva ouviu a voz de Zhao Hai, seu rosto mudou. Ele sabia quão difícil era para um mago usar a magia de gravação. Eles primeiro precisam usar 3 elementos, especificamente terra, vento e água. Então eles teriam que praticar fazendo magia composta com aqueles 3. Se Zhao Hai ou seu subordinado puder usar magia de gravação, isso significa que Zhao Hai era ou tinha alguém que era um mago de multi-elementos de nível avançado. E Juvan conhecia a posição da família em relação àqueles magos. Juvan também sabia que magia de gravação não era um ataque mágico, ela pertenceu a uma classe chamada magias verdadeiras. Essas magias eram incapazes de ser falsificadas e são evidências muito verdadeiras que magos poderiam apresentar. Se Zhao Hai de fato gravou suas palavras e ações hoje, então ele estaria sem sorte. Não subestime a influência trazida por especialistas do 8º nível. Embora a família Calci não se importasse se eles morressem, as ações de Juvan gravadas por Zhao Hai seriam um grande negócio. Especialistas do 8º nível eram exaltados por muitas famílias, mas suas tarefas geralmente envolveriam entrar em missões perigosas. Eles desempenharam um papel importante para todos os grupos em que eles pertenceram. Com esses deveres, alguns deles inevitavelmente morreriam enquanto estavam de serviço. Aqueles 8º níveis também tiveram suas próprias famílias, então se eles morrerem, o que aconteceria com eles? Sem uma fonte de renda, como eles poderiam sobreviver? Os 8º níveis também sabiam sobre isso, então antes deles se associarem em uma família nobre, eles os fariam prometer que se eles fossem mortos enquanto estivessem em uma missão, a família nobre deveria dar proteção às suas famílias e compensação. E se eles não morrerem e ao invés disso forem aleijados, a família deveria apoiá-los pelo resto de sua vida, eles devem cuidar deles. Se a família não pudesse satisfazer aquelas previsões, então todos os 8º níveis permaneceriam longe deles. E esse cenário seria fatal para qualquer família. Se os anciãos da família Calci descobrissem sobre os planos de Juvan para os 8º níveis, então ele certamente seria punido. Além disso, se os 8º níveis da família ouvissem sobre as ações de Juvan, então Juvan poderia esquecer sobre conseguir a posição de patriarca. Embora aqueles 8º níveis não tivessem muita influência, seria uma história diferente se eles formassem uma aliança. Especialistas do 8º nível eram o pão e a manteiga da força de uma família. Se os 8º níveis soubessem que eles realmente foram tratados dessa maneira, então ele não conseguiria seu apoio. Juvan então estaria muito perdido. Juvan não estava triste sobre perder 20 navios. Para a família Calci, aqueles 20 navios não eram uma grande coisa. Mas o que é uma grande coisa foi a gravação de Juvan que Zhao Hai fez. Isso tornaria Juvan incapaz de fazer algo para Zhao Hai. Se ele ainda fizesse, então Zhao Hai podia apenas mandar sua gravação até a família. Quando o mordomo viu a aparência de Juvan, ele sabia que era o fim para Juvan. Embora ele fosse apenas enviado pela família para monitorar o 5º filho, seus destinos já estavam ligados entre si. Por causa disso, ele não informou muitas atrocidades de Juvan de volta para a família. Ele fez isso na esperança que Juvan pudesse suceder e ser o patriarca, fazendo sua posição aumentar também. Mas vendo esse cenário, ele entendeu que isso agora era impossível. Zhao Hai naturalmente não podia apenas deixar Juvan cuidar de si mesmo no mar. Então ele imediatamente enviou uma carta para Smith, lhe dizendo o resultado. Mas Smith já estava esperando esse desfecho, ele já tinha seu pessoal patrulhando as redondezas do mar enquanto esperava pela carta de Zhao Hai, então quando a hora chegou, seu homem poderia responder rapidamente. Embora Juvan estivesse em um desapontamento, ele ainda era o irmão de sangue de Smith. Portanto, ele ainda tinha ido salvá-lo. Ele também sabia que Zhao Hai não levaria a vida de Juvan. Quando Smith recebeu a carta de Zhao Hai, ele imediatamente enviou a carta para os navios da família, fazendo-os pegar Juvan o mais rápido possível. Smith sabia que diferente da última vez, onde Juvan fez seu movimento dentro da região do Império Rosen, desta vez seu irmão mais novo estava em águas internacionais.
Se eles levassem muito tempo na recolha de Juvan, ele podia entrar em perigo. Na verdade, Smith também considerou o fato de que apesar de Zhao-Hai não gostar de Juvan pelos repetidos ataques contra eles, Zhao-Hai ainda considerou grandemente o rosto de Smith. Zhao-Hai certamente asseguraria a segurança de Juvan, senão seus laços com a família Calci definhariam. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.